saber a opinião de vocês, principalmente do senhor, doutor Eduardo. E como é que funciona na prática essa lei e essas punições e essas sanções que estão vindo diretamente do governo americano ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes? Vamos lá. Fala dessa lei para a gente entender isso. Essa lei, vamos lá, né? Em primeiro lugar, né? Não há uma clareza. Eu vou trazer questões técnicas, os requisitos de aplicação da lei, mas há uma dúvida generalizada, porque assim, é a primeira vez na história, né, que um cidadão brasileiro, né, é sancionado com a Lei Magnitsky. Então assim, vamos lá, essa lei, primeiro, né, então, da onde ela surge, né? Então ela surge a partir, né, de denúncias que foram feitas na Rússia por um advogado, coincidentemente um advogado tributarista, colega, né, mas russo no caso, né? 37 anos mais ou menos ele tinha, ele defendia uma empresa que atuava em grandes corporações russas. Não vem ao caso entrar em detalhes, mas ele denunciou uma corrupção do próprio governo russo. Foi preso em casa, né? Então estava ele, a esposa e os filhos, ele foi preso. Isso aos 37 anos de idade, né? Isso aconteceu em 2008. Ficou preso, foi mudando, foi encarcerado, foi mudando, né, ao longo do tempo, ao longo do ano de 2019, para situações cada vez presídios e sendo tratado de forma cada vez mais precária, né? Até que em 2009, assim, em novembro de 2009, ele vem a falecer. E o empresário que ele defendia, que foi a origem de tudo aí, que fez a denúncia, né, contra o governo russo, porque no caso aí houve um desvio, né, foi encontrada ali uma corrupção envolvendo algo em torno de 250 milhões de dólares, né, e o governo russo e autoridades russas ali sendo acusadas, né, e ele vendo o advogado dele tendo sido torturado e morto, então ele foi, começou a fazer uma visita e denúncias em vários países importantes do mundo, até que os Estados Unidos pegou essa causa. Na época o governo era o Obama, em 2012, né, e o governo Obama, ele que editou a versão original da Lei Magnitsky. A aplicação dela se dá em duas hipóteses, né? Corrupção sistemática, atos terroristas, etc., né? E violação a direitos humanos, né? No caso aqui do Brasil, ele está sendo aplicado para direitos humanos. E quando ela foi editada, era para aplicar em face de empresas russas, né? Ela estava aqui restrita ali, territorialmente à Rússia, né? Em 2016 ela foi ampliada e foi criada a Lei Global Magnitsky, né? Então é isso que aconteceu, então é por isso que ela é aplicada. Então ela é aplicada pelos Estados Unidos, já foi aplicada mais de 700 vezes para ditadores, terroristas, organizações criminosas, né, de todo o mundo, né? Exemplo, quando a gente olha para a Venezuela, né, e tem, né, o presidente da Venezuela, alguns juízes do Tribunal Eleitoral venezuelano, ao regime cubano. No caso aqui no Brasil, nós temos o primeiro comando da capital, ele está também na lista, né? Temos também agora, né, o Alexandre de Moraes aí dentro dessa lista. E por que o Alexandre de Moraes, contra ele foi aplicada, né? Os Estados Unidos aplicou essa lei. A carta do Bolsonaro, ela vem ali recheada, né? Aliás, a carta do Trump cita o ex-presidente Bolsonaro e ele vem falando, né? Primeiro ele fala de detenções arbitrárias, né? Prisões arbitrárias decorrentes do 8 de janeiro. Sabemos que aconteceram sim prisões arbitrárias. Essa é a minha visão, né? Minha visão de mundo é clara, é essa, né? Censura digital. Então essa censura digital todos viram, né? Não foi só contra cidadãos brasileiros, foi também contra cidadãos americanos, foi também contra plataformas digitais americanas. Nós lembramos aqui, né? O Twitter, em determinado momento, ele não funcionou mais no Brasil. Ficou fora do ar vários dias. Ficou fora do ar vários dias, né? Perseguição política são as justificativas da carta, especialmente perseguição contra o presidente Bolsonaro, e esses atos constituem, então, na visão do governo americano, violação aos direitos humanos. Né? Porque uma vez que você tem uma perseguição política, né, vamos colocar
falando especificamente deste ponto, falei de 3, né? Sim. Mas deste ponto em específico, quando você prende uma pessoa por emitir opinião, ou você censura uma rede social, ou você impede ela de falar com os filhos, impede ela de ter acesso ao seu celular, impede ela de se manifestar sem ter sido condenada, se manifestar pacificamente, em certa medida, você está impedindo ali o acesso aos filhos, o acesso aos netos, o acesso praticamente ali às pessoas mais importantes da sua vida, claramente de uma forma, e aí é uma questão interpretativa, isso vai se tornando de forma clara, né, uma violação sim aos direitos humanos, né? E aí nós temos algumas consequências que foram passadas aí no vídeo, né? E aí as consequências são as mais diversas, né? True Podcast, onde a verdade não tem filtro.